Olá pessoal, meu nome é Jennifer e nesse vídeo eu vou estar compartilhando com vocês um pouquinho do meu conhecimento sobre Python. Python, que é uma linguagem de programação aí muito utilizada por cientistas de dados, se mostra uma importante alternativa para o R e para o MATLAB principalmente. Antes de começar, eu gostaria de falar que eu comecei a aprender Python não faz muito tempo. Então, para quem já programa em Python, provavelmente sabe muito mais do que eu. Mas para quem nunca teve nenhum contato com linguagem de programação em geral, acredito que essa é uma boa oportunidade para começar. E com esse vídeo posso contribuir um pouco com a iniciação de análise de dados em Python. A título de curiosidade, a linguagem Python foi desenvolvida em 1991 por um cara chamado Guido van Rossum, um holandês. E apesar do logo ser representado por duas cobrinhas, o nome não é em homenagem a esse belo animalzinho, mas um seriado de TV que o Guido era muito fã. Então vamos começar! Vamos começar a preparar agora, então, nosso ambiente computacional para a realização da análise de dados utilizando a linguagem de programação Python. Primeiro de tudo, a gente precisa ter o próprio Python instalado no computador. Depois, a gente instala uma série de bibliotecas que vão facilitar a questão da análise de dados. Porque a gente não precisa reinventar a roda, a gente não precisa criar nossas funções do zero, a gente pode utilizar as funções que foram criadas por outras pessoas e que estão disponíveis dentro dessas bibliotecas. As principais bibliotecas utilizadas nas ciências de dados são essas, o Pandas, o NumPy, que são principalmente para análise de dados em si, e o Matplotlib e o Seaborn, que são mais para visualização de dados. Essas são as mais comuns, mas existem muitas outras que podem ser utilizadas em conjunto com essas. Mas, apesar de ser possível instalar o Python e cada uma dessas bibliotecas separadamente, existe um pacote chamado Anaconda, que já vem com todas essas bibliotecas principais e muitas outras utilizadas em análise de dados instaladas nesse pacote. O Anaconda também traz o Jupyter Notebook, que, como o próprio nome diz, é o nosso caderninho, é onde a gente vai escrever o nosso código e é onde a gente já vai visualizar os nossos resultados. O Jupyter Notebook é muito interessante porque, como vocês vão ver mais para frente, você pode unir tanto texto quanto código no mesmo ambiente. Então, a visualização do que você está fazendo fica muito mais clara. Então, vamos instalar o Anaconda, que já vem com o Python e todas essas bibliotecas, e o Jupyter. Bem, para fazer o download do Anaconda, é preciso vir nesse site, anaconda.org. E aí clicar aqui em Download Anaconda. Esse site tem algumas informações aqui sobre o que é Anaconda, que é uma ferramenta uma plataforma de open source que tem mais de 20 milhões de usuários que contribuem para o desenvolvimento dessa plataforma. Aqui eu falo que tem mais de 7.500 pacotes de Data Science e Machine Learning. Aqui a gente viu lá que são 4 pacotes os principais, que são mais utilizados, mas tem mais de 7.500. E também, além do Python, também tem pacotes para o R e tudo mais. Para fazer o download, é só clicar aqui, olha, em Download, que vai te direcionar para os instaladores. Aqui tem para o Windows, Mac ou Linux. E você vai escolher dependendo de qual é a sua máquina. O meu, por exemplo, é o Windows 64, então instalei esse aqui. Como eu já fiz esse procedimento no meu, eu não vou fazer. Mas é só clicar, fazer o download e fazer a instalação como qualquer outro programa que você costuma instalar. Finalizada a instalação do Anaconda, a gente precisa verificar se o Jupyter Notebook foi instalado. Então, a gente vem aqui, olha, em pesquisar e pesquisa Jupyter. Se aparecer aqui, então pode clicar e aguardar a bis. Se por acaso não aparecer, então a gente vai pesquisar na
Anaconda Navigator. E aí é só aguardar abrir. Esse processo de abertura pode levar uns minutinhos. Eu acelerei aqui para não ficar esperando. Aqui, olha, no meu o Jupyter já está instalado, tá azulzinho. Se por acaso não tiver instalado, você vai ficar verdinho, como outros aqui embaixo. Olha que fica verdinho, aí é só clicar para instalar. Como já está instalado, é só abrir. Então você clica e abre o Jupyter. Após finalizar aqui a abertura, ele vai te direcionar para o seu navegador de internet padrão, que vai dar acesso aqui às pastas do seu computador normal. Aí você vai escolher onde você quer salvar seus documentos. Eu criei uma pasta no meu desktop, chamada Introdução Intro Python, e eu vou criar aqui todos os documentos dessa videoaula. Então pronto, aqui a gente está no nosso Jupyter Notebook. A gente está acessando uma pasta que está no meu computador, que está aqui na tela inicial. Olha, Intro Python, essa pasta aqui é que eu estou acessando. Tudo que eu vou fazer vai ficar salvo nessa pasta. Então tá, para começar a gente vai criar um novo Jupyter Notebook. Então a gente vem aqui, olha, escolhe, provavelmente vai ter só um aqui que seria o Python 3 no seu. Você clica e vai abrir uma nova página, que é onde a gente vai trabalhar nossos comandos. Então, a gente criou aqui o nosso Jupyter Notebook, que tem aqui a primeira célula para a gente começar a escrever. Mas antes de começar aqui, a gente vai dar um novo nome para o nosso arquivo. A gente vai chamar de Introdução ao Python. E renomear. Pronto, já tem aqui o nome do arquivo. Se a gente voltar aqui, olha, tá aqui o arquivo, é IPYNB, que é do Python Notebook. Pronto, voltando aqui para o nosso Jupyter Notebook. A gente tem aqui essa célula, que antes estava, se clicar aqui ela fica verde, se clicar fora ela fica azul. Isso porque azul é o modo de comando e o verde é o modo de edição. A gente pode alternar entre esses dois modos, quando está no verde, ir para o comando, clicando em ESC. Se está no comando, a gente pode ir para a edição, dando um Enter. Agora, saindo aqui, ficando no modo comando. A gente pode usar o modo comando como sendo para código ou para texto. Aqui, quando tem esse IN aqui, está no modo código. Para ir para texto, é só clicar em M, que vai aqui, olha, para Markdown. E aqui a gente pode escrever e explicar sobre o que é o nosso trabalho, como se fosse um compilador de texto mesmo. Então, aqui a gente pode começar, por exemplo, se colocar um jogo da velha, vai ficar com texto com a letra grande. Então, só para mostrar as formas que tem. Então, texto, se colocar duas hashtags, reduz já o tamanho. Eu vou mostrando quantos tem aqui. Texto, se for 4, reduz ainda. Se for 5, aí ficou itálico, que é o último. Depois disso, todos são iguais. Pode escrever normal, texto. Se colocar um hífen, vai criar como se fosse um tópico. Se colocar entre o sinal crase, vai criar uma caixinha que é interessante para escrever códigos ou coisas assim. E fica destacado como se fosse como se fosse um texto diferente, mas só para visualizar. E para quem usa LaTeX, também aceita aqui os comandos de fórmula de LaTeX normal. Então, a gente pode escrever, por exemplo, y é igual a beta 0 mais beta 1x mais um termo de erro aqui que eu vou chamar o var epsilon. Então, pronto, eu escrevi o texto que eu queria, coloquei meu título, alguma coisa assim, expliquei sobre o que vai ser o meu código. É só para compilar isso, para rodar, que serve tanto para compilar o texto ou para rodar o código, é só usar o Shift Enter. Ele roda e cria uma nova célula embaixo. Então, olha, com uma hashtag ficou o texto grande, foi reduzindo até aqui, que é o itálico, que seriam 5 hashtags. Aí, olha, o texto normal fica assim,
Aqui, se colocar um hífen na frente, fica em forma de item. Aqui, olha, fica destacado numa caixinha assim, olha, quando está entre sinal de crase. E aqui a nossa fórmula, usada nos comandos de LaTeX. Então, é só para mostrar aqui interessante como a gente pode ir utilizando o texto ao longo do nosso arquivo aqui do nosso Jupyter Notebook. Mas a gente vai usar aqui, olha, só para escrever o nosso título mesmo, que eu vou colocar Introdução ao Python. Se eu não quiser dar Shift Enter, por exemplo, se eu quiser rodar essa e não ir para a próxima, eu posso dar Ctrl Enter. Rodou e ficou na mesma. Aí eu posso pulsar com a seta para baixo e vai para a próxima célula. Legal. Agora vamos começar então vamos criar uma variável aqui, olha, está selecionado, está no modo comando na célula, vou dar um Enter para ir para o modo de edição. Eu vou criar uma variável chamada nome. E eu vou atribuir aqui um valor para essa variável. Vou colocar Jennifer. Observa que eu coloquei entre aspas, porque não é uma variável numérica, é o que chama de string. Então, sempre quando é uma variável que é texto, qualquer coisa assim, deve ser colocada entre aspas. Que pode ser essa dupla ou a simples, não faz diferença. Eu atribuo esse nome, agora eu quero que ele imprima o valor da minha variável criada. Então, vou colocar um print nome. Dei um Shift Enter e ele apresentou aqui, imprimiu o valor da minha variável, que é Jennifer. Eu poderia simplesmente chamar direto por nome. Aí aparece exatamente como está aqui, ó. Apareceu com aspas simples, porque é da mesma forma que aspas dupla entende como aspas simples também. Pronto. Eu vou criar uma outra variável agora chamada altura. E vou atribuir um valor numérico. Vamos supor 1,60 m. Aqui está numérico, então não precisa colocar entre aspas. Então, só dar um Shift Enter, agora vou chamar aqui, ó, altura. Já apresentou o valor. Se eu quiser mudar o valor dessa variável, posso colocar a altura igual a 1,70 m. Se eu voltar aqui, ó, com a seta, fui para cima, voltei e eu rodar de novo essa aqui, ó, dá Ctrl Enter aqui, ó, rodei só essa aqui, não fui para a próxima, mudou para 1,70 m. Isso quer dizer que a gente pode voltar aqui, olha, sempre e voltar em qualquer uma das células e mudar alguma coisa e rodar de novo. E depois voltar sem ter que mudar todo o resto. Apesar de aqui continuar sendo 1,60 m, como eu rodei por último essa aqui, ó, quando eu chamar a altura de novo vai ser 1,70 m aqui. O que vai importar é sempre a ordem que está aqui, ó, a ordem que foi rodada. Mas bem, vamos atribuir mais valores. Aqui, ó, vamos mudar nossa variável, Enter, vamos mudar nossa variável nome. Agora vamos criar que tenha mais do que um valor. Então, vamos chamar um nome de Ana, sempre entre aspas, e aqui eu criei colchete porque vai ser mais do que um. Então, vai ser Ana, vamos chamar outra de Maria e o Pedro. Pronto. Agora eu vou dar altura para cada um deles. Maria tem 1,50 m, a Ana tem 1,50 m, a Maria tem 1,70 m e o Pedro tem 1,80 m. Rodei. Agora, por exemplo, se eu quiser saber o nome do primeiro elemento aqui, ó, eu posso chamar assim, nome, abro colchetes e coloco 0, porque o primeiro vai ser sempre o 0. No Python, a contagem sempre começa pelo 0, então esse aqui é o 0, 1, 2 e assim por diante. Então, se eu quero saber o nome 0, vai ser a Ana. Se, por exemplo, eu quiser saber os dois primeiros aqui, olha, eu posso fazer a altura, abro colchetes, coloco o sinal do 2 pontos e coloco o 1 aqui. Então, vai chamar o 0 e o 1. Se eu quisesse, por exemplo, tivesse
uma lista grande, quero um intervalo entre tal e tal, eu coloco aqui, ó, entre a variável tal e a tal. Agora eu quero do 0 até 1, não preciso colocar o 0 não, é só o 1. Na verdade, é porque é até o que vai antes do 1. Então, se eu quiser das duas primeiras, eu preciso colocar o 2 aqui, ó. Então, vai ser o 0 e o 1 aqui. Eu coloquei o 1, ele ignora o 1, ele só pega o que vem antes dele. Então, se eu quero incluir o 1, preciso colocar o 2 aqui. Então, olha, veio agora os dois primeiros. Se eu quiser a partir do 1, então eu posso fazer a altura, coloco o 1 aqui e vai. Que daí a partir do 1 pega. Aí foi, olha, o 1 e o 2 para frente. Bem, mas eu quero colocar essas duas variáveis aqui na forma de uma matriz. Para fazer isso, eu vou usar o pacote do NumPy, que ele já vem instalado no Anaconda, eu só preciso importar ele. Então, eu vou fazer o import NumPy e eu vou dar um apelido para ele, que eu vou chamar de NP. Geralmente, o NumPy ele é chamado de NP. Se você achar os códigos em Python e que usa o pacote NumPy, geralmente vai estar abreviado para NP. É só para ser mais simples de usar, porque tem alguns pacotes que tem um nome super longo e se ficar usando, chamando toda hora aquele nome longo, é mais chato. Então, geralmente é abreviado. Então, eu vou importar esse pacote NumPy e vou chamar ele de NP. Importei. Então, agora, para montar a minha matriz, primeiro eu vou juntar o nome e a altura dentro de uma base só. Então, eu vou chamar essa base de dados. Entre parênteses, eu quero o nome e a altura. Se eu chamar aqui, ó, dados, vamos ver como ficou, olha. Ficou assim, como se tivesse dois elementos dentro desses dados. Exatamente como está definido aqui, o nome e a altura, eles entraram aqui. Não é exatamente uma matriz ainda, a gente vai usar agora o NumPy para definir nossa matriz. Eu vou chamar essa matriz de dados para ir substituindo a antiga. NP, que eu estou chamando o pacote NumPy, dentro desse pacote eu quero a array, que vai montar a minha matriz. Isso eu vou pegar os dados, que vai puxar sempre o anterior aqui. Eu vou puxar esses dados para criar a nova base. Deixa eu já colocar aqui para chamar dados. Olha, pronto, já está mais parecido com uma matriz aqui, olha. Agora, para trabalhar com essa matriz, eu quero que ela fica organizadinha com com colunas, com nomes e com a altura. Então, para isso eu vou usar o pacote do Pandas, que ele forma o que ele chama de data frame, que é essa matriz arrumadinha. Então, eu vou importar o Pandas, ele já vem instalado no Anaconda, então é só importar. Eu falo que já vem instalado porque alguns pacotes que algumas pessoas criam não vem no Anaconda, então é preciso instalar os pacotes. Mas nesse caso, muitos que a gente usa assim para análise estatística já vem no Anaconda, então é só importar, não precisa instalar. Import pandas e a gente vai apelidar esse pandas de PD, que é assim que ele é o apelido que é conhecido, como ele é conhecido nas análises. Então, pronto, a gente tem importou o nosso pandas como PD. Agora a gente vai formar o nosso data frame, que eu vou chamar de dados também, só para ir substituindo o antigo, mas eu poderia colocar nomes diferentes aqui, ó. Só coloco o mesmo que ele vai sempre substituindo a informação que está no sistema. Então, agora eu vou chamar o PD, que é o pandas. Eu vou usar o data frame. Observa que é com letra maiúscula aqui. E aqui nesse data frame, eu quero que ele construa uma matriz data frame com os dados aqui, olha esse aqui, mas eu vou pedir para transpor, porque eu não quero que seja assim, eu quero que seja na forma transposta, que daí fica a primeira coluna os nomes e a segunda coluna a altura. Então, eu vou usar aqui a função transpose. Tá, e eu vou dar um nome para minhas colunas também, porque aqui eu não tenho os nomes, eu quero dar o nome. Então, eu vou colocar colunas. E eu vou chamar a primeira de nome e a segunda de
altura. Pronto. Que a gente já vai... Deixa eu já colocar até aqui para chamar os dados para mostrar como que fica. Pronto, olha, ficou arrumadinho. Criou uma coluna de nomes e uma coluna de altura. E aqui eu criei esse índice automático, só para observar que começa sempre no 0, 1, 2. Pronto. Se a gente tiver outra variável, por exemplo, salário. Vamos criar aqui, olha, uma variável chamada salário. A gente vai atribuir valores aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que a Ana receba 3.000, a Maria receba 5.000 e o Pedro receba 4.500. Pronto, criei nossa variável salário. Eu quero juntar essa variável aqui, olha, junto no nosso data frame aqui. Como que eu posso fazer isso? Eu vou chamar meus dados, que é minha data frame criada. Eu vou criar uma nova variável aqui, ó, chamada salário. E essa variável aqui, ela vai conter um PD data frame da minha variável que eu criei aqui, olha, salários. Vai transformar esse salário aqui num data frame, que é nessa estrutura que está aqui, e vai juntar com essa base aqui de dados. Salário. Se eu chamar agora dados, pronto, está aqui, olha. O salário juntou com a minha base. Tá, se eu quiser agora observar meus dados, vamos supor que eu tenho uma base bem grande aqui, eu quero plotar o meu salário num gráfico. Para poder plotar gráficos, a gente usa o pacote do Matplotlib, que ele também já vem instalado, é só importar. Então, a gente vai import matplotlib pyplot. E a gente, olha, como esse título é grande aqui, do pacote, a gente vai chamar ele, apelidar ele de PLT. E daqui para frente é assim que a gente vai chamá-lo. Então, pronto, a gente importa. E para plotar, a forma mais simples de plotar um gráfico é chamar o pacote PLT, usar a função plot, e a gente vai chamar agora qual variável a gente quer plotar. Eu quero plotar os salários, que está nessa base aqui chamada dados. Então, eu vou chamar base, dados, e aqui, para escolher a minha variável, eu tenho duas formas. Uma delas é abre colchetes, aspas, escreve o nome, salário. Ou então, o que eu posso fazer é simplesmente usar um ponto aqui, olha. Quando é só uma variável, é indiferente usar o ponto ou o colchetes. Quando tem mais de uma variável que você quer chamar, aí geralmente usa o colchetes. Mas pronto, aqui, tá? E é só Shift Enter. Aqui a gente pode observar, ó, plotou aqui, se a gente colocar um ponto e vírgula aqui, olha, essa linha aqui vai desaparecer, fica mais limpo o nosso gráfico. A nossa observação aqui ficou mais limpa. Tá. Se eu, por exemplo, quiser que a minha linha seja vermelha, eu posso colocar um R aqui, ó, de red, e plotar, ficou vermelha. Se eu quiser que tenha aqui, olha, bolinhas, nas minhas observações, eu posso só colocar a letra O. Opa, não era isso que eu queria. Era um Ctrl. Isso. Pronto, ficou bolinha, mas eu quero que tenha ainda a ligação aqui, então é só colocar um hífen, pronto. Aqui, essas aqui são formas da gente, como dizer, enfeitar aqui o nosso gráfico. E essas formas de representação a gente pode encontrar todas na documentação aqui do Matplotlib. Aqui são algumas mais simples, que geralmente são usadas, se por exemplo colocar aqui o B, vai ficar azul. Então, que é de blue. Mas enfim, aqui é uma forma mais simples de se observar aqui a plotagem. Bem, eu posso plotar um histograma também, mas como a gente tem poucas observações, aqui não ficaria muito legal. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada x,
que eu vou criar uma sequência de valores aqui, ó, aleatórios, que eu vou tirar de uma distribuição normal. Isso aqui eu vou usar o pacote NumPy, eu vou chamar variáveis aleatórias, são random, de uma distribuição normal. E eu quero que tenha size, tenha 1000 observações. Então, criei aqui essa variável. Eu vou fazer, então, um plot, um PLT de um histograma, ist, da minha variável x. Vou colocar aqui ponto e vírgula para não ficar mais simples. Olha, plotou aqui, olha o meu histograma, as minhas observações. Como é distribuição normal, aqui está centrada no 0. E os números aqui estão mais ou menos entre -3 e 3. Eu posso mudar a quantidade de colunas aqui, olha, que tem, usando o bins. Eu pego aqui a plt ist x, da minha variável x. Eu quero definir quantos bins. Aqui eu vou usar 30. Ponto e vírgula. Olha, vai ficando, conforme vai aumentando aqui, o bins vai ficando mais próximo de uma distribuição normal. Mais parecido, né? Mais próximo. Enfim, se aumentar, por exemplo, aqui, olha, colocou 10.000. Deixa eu rodar esse aqui. Olha, vai ficando, aumentando lá, vai ficando mais bonitinho, olha, aumentando o número de observações. Tá. Posso copiar aqui para ficar mais simples. Eu posso, ao invés de ter a distribuição aqui, eu posso ter a distribuição cumulativa. É só escrever aqui, ó. Cumulative true. Sempre com letra maiúscula aqui inicial, quando usa false ou true. Olha, pronto. Tem aqui, olha, a distribuição cumulativa na nossa distribuição normal. Mas tem outro pacote que geralmente é utilizado em conjunto com o Matplotlib, que é o Seaborn. O Seaborn, eu sempre penso ele como um embelezador dos gráficos, que eles ficam sempre mais suaves, mais bonitinhos, mais legais de serem visualizados. E também esse pacote tem algumas funções próprias que pode ser usado. Então, a gente vai importar aqui o Seaborn. A gente vai apelidar esse pacote de SNS. E a gente vai usar aqui o SNSSet, que daí, independente de a gente chamar o pacote, ele já vai atribuir aqui, olha, ao Matplotlib também. Então, se a gente pegar, por exemplo, só para poder comparar, pegar esse aqui e rodar de novo, olha, ficou diferente. Esse aqui aparece as coluninhas e aparece o fundo aqui, ó, para poder, com as linhazinhas, para poder visualizar melhor. Então, tem aqui são um pouco diferentes, mas a informação é a mesma, claro. E também tem as próprias funções do Seaborn, que, por exemplo, posso plotar um gráfico um histograma da distribuição normal, posso plotar um histograma do nosso x junto com a estimativa da densidade kernel dele. E para isso eu posso usar a função do Seaborn, que é o gistplot do nosso x. E olha, ficou bonitinho. Ele plotou aqui o histograma e também plotou a estimativa da densidade aqui junto. Tá, mas ok, agora eu quero, se eu quiser trabalhar com uma base de dados de fora, como que eu faço então para importar essa base de dados? Eu salvei aqui, olha, na nossa pasta, uma base de dados imobiliários, em CSV. A gente pode clicar aqui para ver. Eu tenho o preço, o tamanho e o ano do imóvel. Só para a gente ter uma ideia de como importar a base e como trabalhar com essa base. Então, está aqui uma base de dados, preço, tamanho e o ano.
E é CSV porque é separado por vírgula. Então, aqui a gente tem nossas variáveis estão separadas por vírgulas. Então, tá. Então, deixa eu fechar aqui, olha, e vou voltar para o nosso... para aqui para importar. Para importar a base, a gente vai usar o Pandas. Então, eu vou chamar aqui a minha base de dados e vou usar o Pandas, PD, e vou colocar read CSV. Dependendo de qual a base que você está usando, se for Excel, tem aqui o formato de Excel. Se você tem uma base do Stata, você pode importar aqui da base do Stata. Lá na documentação do Pandas tem todas as possíveis que a gente pode usar para importar. Mas aqui é CVS, então a gente vai usar o CVS. E aqui a gente vai colocar o caminho da nossa base. Como ela está na nossa pasta aqui que a gente está rodando já, é só colocar o nome .csv. Se ela estivesse em outro local, teria que colocar todo o caminho aqui até o local. Se for um arquivo da internet, também posso colocar aqui ó, o endereço da página onde está a base. Mas aqui a gente pode vir aqui, olha, copiar e colar aqui, olha. Isso é suficiente para importar, porque ela já está na base onde a gente está rodando, na pasta onde a gente está rodando o nosso Jupyter Notebook. Então, a gente vai dar um Shift Enter para importar. Pronto. A gente pode pesquisar aqui, olha, dados, e pedir para aparecer, olha aqui, a gente tem uma base que tem 100 linhas e 3 colunas. A base é grande, olha, nem aparece tudo aqui, corta uma parte aqui. A gente não precisa ver toda a base, a gente quer ver só uma parte dela, para ver se entrou ok. Então, a gente vai ver o que chama aqui de head, que seria a cabeça da nossa base. Então, aparecem os 5 primeiros aqui, olha. Se a gente quisesse ver o final da base, a gente poderia só colocar tail. Não é tail, é com A, né? Muito bem. Tail. Pronto. Se a gente quiser ver as informações gerais da base, a gente pode usar a função describe, que a gente vai descrever as principais informações da base. Então, a gente vai chamar dados.describe Shift Enter. Então, a gente tem aqui, ó, que tem a contagem de observações. Então, a gente tem 100 observações para cada uma das variáveis. Aqui a gente tem a média da variável, que a gente tem a média de preços, média de tamanho e o ano médio, que geralmente é mais próximo de 2013. Aqui tem o desvio padrão. O valor mínimo, então aqui a gente tem que o preço mínimo é 154.228 e o preço máximo é 500.681. A gente pode plotar um histograma aqui, olha, do preço. Então, a gente pode usar aquele SNS, aqui esqueci da Enter, SNS.undist plot da minha variável que é dados preço que eu quero. Ponto e vírgula. Plotou aqui, olha. Então, a gente tem que a maioria dos valores aqui, ó, tá entre 200.000 e 300.000. E se a gente quiser fazer ver um histograma do tamanho, a gente pode só copiar aqui, olha. Colocar tamanho. Olha, já ficou mais diferente aqui, olha, os tamanhos dos imóveis. Pronto. Se a gente quiser fazer regressões lineares, então a gente vai ter que importar um outro pacote, que é o Stats Model. Então, a gente vem import Stats Model API. A gente vai apelidar ele de SM. A gente quer fazer aqui, olha, deixa eu
colocar no modo texto. Vou explicar. A gente quer um modelo de regressão linear simples. Daquela forma lá, que a gente vai querer que seja o preço, chamar o preço como sendo uma função de um beta, beta 0 mais um beta 1 vezes o tamanho mais um termo de erro, var epsilon. Então, para isso, a gente vai ter que definir nosso y, aqui o nosso x, para poder fazer a regressão. Então, primeiro, nosso y. A gente vai definir ele como sendo dados preço. O nosso x vai ser igual dados tamanho. A gente vai chamar nosso x maiúsculo, aqui nosso x grande, a gente vai pegar esse nosso x aqui e vai acrescentar uma coluna de uns na frente para poder fazer a nossa regressão e obter aqui o nosso intercepto. Então, a gente vai usar a nossa função sm, adicionar, add, constante, sem o e, a nossa variável x aqui. Pronto. Então, a gente vai chamar aqui ó, de resultados igual, vai chamar nossa função, nosso pacote sm, nossa função ols. Vai rodar um OLS entre o y e o nosso x grande e vai fazer o fit. E aí a gente quer apresentar esses resultados, o sumário de resultados. Então, vai sumário. Pronto, então a gente definiu o nosso y, que é o preço, definiu o nosso x, adicionou uma constante ao x, então aqui nosso x grande é uma matriz com uma coluna de 1 e a outra coluna com os tamanhos. E aqui a gente vai rodar o nosso OLS, vai fazer o fit. E aqui a gente vai apresentar os nossos resultados. Então, só dá um Shift Enter. E olha, ele rodou aqui. Então, a gente tem aqui, olha, a nossa constante e o o beta 0 e o nosso beta 1 aqui, olha. Como geralmente apresenta outros softwares que rodam OLS, coisas assim, geralmente é nesse padrão que é apresentado. E aqui o nosso a nossa estatística T e aqui o nosso p-valor. Então, a gente vê que o nosso beta 1 aqui é estatisticamente diferente de 0. Se a gente quiser plotar os nossos dados aqui, olha, em um gráfico com a nossa reta de regressão, a gente pode fazer plt scatter o nosso x e o nosso y. Esse scatter aqui seria como se a gente fizesse um PLT plot sem a conexão entre os pontinhos. Então, a gente tem aqui o scatter, que vai ser aquele gráfico de dispersão dos dados. A gente poderia, se a gente rodar ele aqui, olha, primeiro a gente vai ter aqui a nossa nuvem de dados. Mas a gente não quer só nuvem, a gente quer incluir a nossa reta de regressão. Então, a gente vai ter que falar qual que é a nossa reta, nosso y chapéu, que eu vou chamar aqui de y hat. Ele vai ser igual. Então, a gente tem que achar nosso beta 0, cadê? Nossa constante, então ele vai ser igual a nossa constante, deixa eu copiar aqui. Ele entende esse formato aqui, ó, com essas letrinhas aqui no meio. Mais nosso beta 1, cadê? Opa, passei.
copia beta 1 vezes o nosso x, que é o tamanho. Pronto, aqui a gente definiu nossa reta. Agora a gente quer plotar, então, a nossa reta junto com o nosso gráfico. Então, a gente vai criar aqui uma figura que vai chamar PLT plot x, nosso y hat. Eu quero que a largura da linha seja 1, porque senão ela fica muito grossa. E eu quero que a cor seja, vou colocar aqui um G de green. Deixa eu dar um ponto e vírgula. Olha, rodou aqui, olha, já colocou nossa reta de regressão com nosso beta 0 e beta 1 estimados aqui, olha. A gente poderia colocar outras coisas aqui. A gente poderia colocar um título aqui nos eixos, para cada um entender o que significa cada eixo. Então, para isso, a gente usa PLT eixo Y label. A gente vai chamar de, nosso Y é o preço, né? Preço. Faz o mesmo para o X, que é o tamanho. A gente pode também colocar um título no nosso PLT title. Opa! Title. Tem que ser entre aspas. Regressão linear simples. Opa! Simples. Deixa eu colocar aqui PLT show. Para ele mostrar o nosso gráfico aqui. Pronto, aqui ele colocou o nome, preço, tamanho e aqui o título do nosso gráfico. Se eu quiser salvar essa imagem, aí eu vou colocar aqui, antes do PLT show, vou colocar para salvar, que é PLT save fig, que é de salvar figura. Abre parênteses, abre aspas, aqui eu vou colocar o nome e o formato do arquivo que eu quero. Quero que ele se chama OLS e eu quero que ele salve no formato PDF, que geralmente é mais leve e fica bonitinho o formato. Então, Shift Enter, rodou aqui como estava, eu vou voltar aqui na nossa pasta e vou ver, olha, salvou aqui na nossa pasta. Posso clicar aqui para abrir e abriu aqui, ó. Só cortou um pouco. Ah, porque eu defini o tamanho lá, olha, precisa ser um pouco maior. Eu cortei a imagem muito, deixa eu voltar. Aqui, deixa eu fechar. Precisa ser maior. Ah, não defini. Tá certo. Deixa eu colocar aqui, eu defino o tamanho da imagem. PLT, RC, parent. Font, size, eu quero que seja igual a 13. E figure size, quero que seja de 8 por 5. Aqui é só para definir o tamanho da fonte, o tamanho da figura, que daí fica proporcional e não corta como aconteceu lá na nossa imagem. Rodei, ficou um pouco maior do que estava, agora venho aqui, ele vai substituir o antigo. Pronto, agora ficou bonitinho aqui, ó, não cortou.
Então, vamos voltar aqui para o nosso, fechar nossa imagem e vou voltar, cadê? Ok, agora eu quero fazer uma regressão linear múltipla. Eu vou escrever aqui, olha, ESC-M, Enter. Eu quero uma regressão, linear múltipla, pronto. Vou colocar aqui como que eu quero, como que eu quero que seja minha regressão. Quero que seja preço, quero que tenha um beta 0 mais beta 1 vezes o tamanho mais um beta 2 vezes o ano, mais um termo de erro. Var epsilon. Pronto, tá aqui, ó, como que vai ser a minha função. Para agilizar, eu vou voltar aqui, olha, e vou copiar esse aqui. Cliquei no fora azulzinho, só copiei. Vou clicar aqui, ó, e vou dar o Ctrl V. Ele colou tudo. Mas eu quero mudar aqui, olha. Bem, aqui tem só no X tem só o tamanho. Eu quero incluir também o ano. Então, abre colchetes para incluir a variável. Abre de novo colchetes, porque eu quero mais do que uma variável. Aspas, tamanho e ano. Então, aqui inclui as duas. A forma de chamar a variável, independente se é com ponto ou colchetes, mas quando é mais do que uma, daí tem que ser no colchetes. Tá ok, aqui é a mesma coisa, vai ser um ESF, pronto. Então, a gente vai Shift Enter. De rodou, agora a gente tem aqui, olha, o nosso tamanho e o nosso ano, o nosso beta 0, beta 1 e o beta 2. Aqui antes o beta 1 era 223 e aqui ele foi para 227. Então, o efeito do tamanho aumentou conforme, dependendo do ano. Se você quiser, por exemplo, salvar esses resultados em um documento de texto, você pode fazer assim. Vou criar aqui, olha, vou abrir Open, um documento de texto chamado resultados, no formato de texto, TXT. E vou chamar esse arquivo de aqui, na nossa função de FH. 2 pontos. E eu quero que FH tenha os resultados, então, write, no nosso sumário. Aqui, olha, vou até copiar. Quero que esse sumário aqui seja salvo em um documento TXT. Então, coloquei aqui. E agora a função aqui, olha, text, que é para salvar. Então, eu só estou criando para ficar aqui, para ficar bonitinho nesse documento TXT, eu vou salvar o meu sumário como um texto. E eu vou dar um Shift Enter. Pronto, aqui não apareceu nada, mas se a gente for aqui, olha, tem um documento TXT, que se a gente abrir, vai estar nosso resultado aqui, ó, da última regressão que foi feita. Tamanho e ano aqui, tá bonitinho, pode ser copiado daqui para outros documentos. Fechando. Bem, então vou encerrando por aqui. Esse vídeo teve a intenção de ser bem introdutório mesmo, de mostrar como funciona principalmente o Jupyter Notebook aqui, os principais pacotes e as funções aqui para análise de dados, mas bem introdutório mesmo. Conforme a gente for resolvendo os exercícios, eu vou explicando como que funciona
cada função, cada outro pacote novo que a gente for utilizando. Aqui foi mais para ter uma ideia geral, assim, do que pode ser feito, das coisas mais básicas que a gente faz em outros softwares, como podem ser feitos aqui, mas para dar uma introdução aqui ao Python e ver se instiga um pouco a vontade de aprender a programar. Eu não posso fazer comparações com outras formas, porque eu comecei com o Python, e pelo que eu tenho pesquisado, ele é uma das formas mais fáceis de se começar a programar. Então, pensando que a programação tem cada vez sido mais solicitada, eu super recomendo aprender. E Python foi o que mais me fez sentir vontade assim de aprender. Então, espero ter contribuído com o aprendizado de alguém de alguma forma com esse vídeo. E, enfim, muito obrigada pela atenção e tenha um bom dia.